Congresso de Jovens 2023. Por muito tempo a gente esperou por esse dia, por esse final de semana. Então, com certeza, nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui, muito felizes por esse tempo abençoado. Eu creio que vai ser um tempo muito, muito, muito abençoado na presença de Deus. E é isso. Que a gente possa aproveitar esse tempo, né? Eu estava falando para a Larissa que a gente tem um grande privilégio da gente estar aqui na casa do Senhor, em comunhão, para aprender mais da palavra de Deus. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo, né? E aproveitar nos mínimos detalhes e ver a graça de Deus que já está derramada sobre esse lugar. E a gente queria chamar o pastor Mesquita para fazer a oração inicial e dar uma palavra. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Esse é um dia importante, não é verdade? É um dia que Deus marcou o encontro com vocês nesse lugar. Eu creio assim. Vamos ficar de pé. Vamos orar, interceda. Coloque diante de Deus esse momento. Peça a Deus que Ele venha e traga uma palavra ao nosso coração nessa manhã. Que a sua presença seja indispensável nesse santo lugar. Porque Ele é fiel. Diz onde tem dois ou mais, Ele está presente. Então eu creio que Ele está nesse santo lugar. Ouve sua fonte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós adentramos na Tua santa presença, Pai eterno, pelo novo e o vivo caminho, o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado, Senhor, e que nos dá acesso ao trono da Tua graça, Senhor, para depositarmos, Senhor, diante do Teu altar nossas vidas como uma oferta viva e receber de Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder, Senhor Deus eterno. Manifesta-se nesta manhã, Senhor, no nosso meio, fazendo como Te aprove, Deus eterno, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pronto, agora eu já chamo o Ministério de Louvor, tá? Que já está com oportunidade. Oi. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo de grande alegria estarmos aqui, reunidos, né, para esse congresso de jovens que está acontecendo. Foram muitos dias de consagração, oração, pedindo a Deus que Ele fizesse presente, que Ele abençoasse tudo. Eu creio que coisas maravilhosas e grandes Ele fará nesse momento. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus, dar uma sacudida no corpo, tirar a preguiça de lado. Estamos em festa e Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Aleluia. A eterna glória que
Encontrar
Ele se faz presente neste lugar. E nós sabemos que a maior bênção que estamos aguardando é a volta dele. Nós estamos se preparando para isso, amém? Quem está esperando Jesus voltar para subir para os céus? Aleluia, glória a Deus. Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, e é o poder que se entregou. Ele vem, ele vem.
Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, né, gente? É muito bom estar na presença do Senhor. E a gente fica um pouco sem palavras para falar nesse tempo. Como é bom estar em comunhão e ver todo mundo adorando ao Senhor, se derramando. É impossível não segurar as lágrimas, né? E é um tempo muito incrível para a nossa igreja, em nome de Jesus. E eu queria agradecer aqui para alguns irmãos que estão aqui nos visitando. Um deles é o irmão Wagner. Cadê o irmão Wagner? Pode se levantar, levanta. É um amigo da África, do Abinadab. O irmão George também. É o namorado da irmã Ana Carla. Os irmãos da quarta etapa também, que deram a honra de estar aqui com a gente hoje de manhã. Cadê os irmãos da quarta etapa? Levantem. O pastor Sérgio de Santa Cecília está bem ali, sempre nos ajuda. Nos ajudou aí no café da manhã hoje de manhã também. A irmã Vânia Fonseca e a irmã Jéssica estão aí. Levantem pra gente. A Jéssica. E os irmãos de toda a igreja, né? A gente faz dias que a gente está aqui quase todo dia. Todo dia a gente está aqui na igreja. E o irmão Bernardino, o irmão Pedro Valdete, o irmão Suelo sempre tem nos ajudado. O irmão Pastor Mesquita, o irmão Marcos. Todo dia, quase todo dia eles estão aqui com a gente. E nós agradecemos muito, 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 muito a eles por ontem ficarem aqui até 10 horas da noite com a gente, ajudando na decoração. Então, nós devemos muita gratidão a eles. E a todos os outros irmãos da igreja, os jovens que têm se disposto a ajudar, o Ministério de Louvor, os músicos, todo mundo. A gente agradece muito por vocês estarem aqui hoje com a gente. E eu queria passar a palavra para o Tiago Holanda, que é um dos nossos líderes, para a gente falar uma palavra. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, a palavra que o Senhor está ministrando no meu coração hoje e ao longo dos últimos dias, com tudo aquilo que está acontecendo, com tanta coisa acontecendo, é essa, né? Deus realiza sonhos. Deus faz sonhos acontecerem. Amém? Você crê nisso? O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que faz sonhos acontecerem. Deus não engaveta os nossos sonhos, pelo contrário, Ele os torna realidade. E eu creio nisso. Você crê também? Amém? Nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui. Muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui adorando o nome do Senhor. É uma alegria, irmãos, receber a presença de vocês aqui. E principalmente a presença do nosso Senhor Deus. Amém? Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. É o tema geral do nosso congresso de jovens. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus a parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vamos repetir o último versículo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu falei agora há pouco sobre o Deus que realiza sonhos. Você sabe qual deve ser o maior sonho da igreja? O maior sonho daqueles que são filhos de Deus é o grande dia de encontro com o seu Senhor. Agora há pouco nós cantamos em um só coração e em uma só fé. O Rei está voltando. E nós devemos sonhar com isso todos os dias da nossa vida.
O dia em que a nossa peregrinação vai acabar e o Senhor virá até as nuvens e a trombeta tocará. E é o dia em que a sua igreja será chamada para encontrar-se com o Senhor nos ares. E pela eternidade nós estaremos no céu declamando numa só voz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E todo o universo está cheio da sua glória. Você crê nisso? Eu sonho isso todos os dias. E a nossa voz deve bradar bem forte: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai e nosso Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Pai, muito obrigado por esse congresso que está começando. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui, Senhor, Tu estás conosco. Tu não nos abandonaste, Pai. Tu estás presente, Senhor, na organização desse congresso. Tu estás presente aqui nesse culto, Pai, falando aos nossos corações, ministrando, Senhor, aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que esse momento seja um momento de adoração a Ti, Pai. Que o nosso coração esteja conectado com o Teu coração. Que nesse momento Tu possa sondar cada irmão e irmã que está aqui presente nesse lugar, Pai. Aqueles que estão abatidos, Senhor, eu te peço, Senhor, dá ânimo, Pai. Aqueles que estão ansiosos, eu te peço que acalme, Pai. Aqueles que estão aqui sem esperança, eu te peço, Senhor, que dê esperança. Os corações tristes, Pai, eu te peço que Tu derrame a alegria da Tua salvação, Pai. Muito obrigado, eu te peço por esse congresso. Abençoa cada momento, cada culto, cada palavra, cada louvor, cada oração que vai ser feita. E especialmente, Pai, eu te peço por cada coração, cada vida que vai estar aqui ao longo desses dias participando. Pai, ministra, Senhor, nas nossas vidas, que possamos ser edificados. Eu te peço pelo nosso conjunto de jovens, Pai. Abençoa os nossos jovens, fortalece-os na Tua palavra, enche-os, Pai, com o Teu Espírito Santo. Derrama poder, unção, Pai, sobre a vida desses jovens, e que eles possam transbordar da presença do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. A igreja te pede e confia em Ti, Pai. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Eu queria, irmãos, com muita alegria no coração, apresentar para os irmãos a irmã Sara Alice Cavalcante. Está aqui conosco. A irmã Sara Cavalcante já esteve conosco, eu acredito que em outras 3 oportunidades, eu não lembro bem. Quantos aqui já assistiram as palavras da irmã Sara aqui na nossa igreja? Levante a mão. Boa parte dos irmãos, né, já conhece. E sempre, irmãos, é uma bênção, né? E a gente louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado por estar aqui, né? E quantos estão felizes pela presença da irmã Sara? Vamos dizer no 3, um amém bem forte, para ela sair daqui querendo voltar de novo, tá? 1, 2, 3. Depois dessa tem que voltar. Amém. Muito obrigado, irmã. E é assim, eu estava contando para a irmã Sara que a última vez que ela veio, eu não lembro bem o ano, mas eu acho que foi 2016, 2015, por aí, né? Tá um tempinho já. E ela deu uma palavra num domingo de manhã, que era voltada especialmente para os jovens. E aí, quando terminou a palavra, os nossos jovens pediram para tirar uma foto com ela, né? E eu tenho essa foto, né? Bem aqui, ela aqui embaixo, com a nossa juventude aqui. Muitos dos quais já estão, ainda estão aqui conosco, né? Outros já casaram, mas enfim, muitos estão aqui ainda. E a gente tem essa foto guardada com muito carinho. Quando nós fomos organizar a programação, né? O nome dela foi logo mencionado. E a gente orou e pediu a Deus que abrisse as portas, e as portas foram abertas, amém? E está aqui ela conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. E antes de passar a palavra, irmãos, antes de nós orarmos pela palavra, eu queria só enfatizar algumas coisas, tá? Nós temos 4 momentos, na verdade 5, né? 5 momentos do nosso congresso de jovens. O primeiro momento foi a peça teatral O Rei, Diante do Rei, que foi apresentada no sábado passado. Quantos irmãos estavam aqui sábado passado na apresentação da peça? Glória a Deus, a igreja em peso, né? Estávamos aqui apresentando, ali foi o nosso pré-congresso de jovens, apresentação teatral Diante do Rei. Hoje nós estamos no nosso segundo momento com a irmã Sara. Hoje à noite nós estaremos aqui novamente às 19 horas, com o nosso terceiro momento do congresso de jovens. Hoje à noite quem vai ministrar não é a irmã Sara,
é o pastor Ilquias Benício, da Assembleia de Deus Cidades Funcionários. E quem vai estar aqui ministrando louvor é o nosso jovem Ciro Pedrosa, né? E a banda que ele vai trazer. O Ciro é muito conhecido dos irmãos, porque ele foi muitos anos na nossa igreja, né? E ele vai estar aqui como nosso convidado especial para ministrar o louvor. Amanhã nós estaremos novamente aqui, novamente a partir de 8h30 da manhã, tá? Participando de um novo momento com a irmã Sara também. E mais uma vez nós teremos café da manhã, tá bom? Quem aqui provou o café da manhã que estava aqui disponível? Amém? Tava bom, não tava? Aquele pãozinho estava divino, né? Créditos para o pastor Sérgio e a irmã Puluca, que organizaram o café da manhã. Deus abençoe poderosamente a vida deles. Amém. Glória a Deus. E amanhã é eles de novo, tá? Então não perca a bênção. Esteja aqui 8h30, né? Na verdade, como nós organizamos o horário, né? A gente começou a servir, eu acho que era 8h15 ainda, né? Tava tudo bem organizadinho, a gente começou a organizar cedo. Então chega que 8h30 que já vai ter café para você e vai ser bênção de Deus. E amanhã à noite vai ser o 5º e último momento do congresso, o encerramento. Amanhã à noite, 18 horas, aqui na nossa igreja, tá? E todos os irmãos são convidados. Eu queria só fazer uma observação para a nossa juventude, tá? Hoje de manhã e amanhã de manhã não haverá louvor do conjunto, tá? De manhã. Hoje pela manhã e amanhã pela manhã. Não haverá louvor do conjunto. Então, os nossos jovens são livres para sentarem onde quiserem. Se quiserem sentar aqui, todo mundo junto, tá ótimo também, não tem problema. À noite, irmãos, tanto hoje à noite quanto amanhã de noite, nós vamos, o conjunto de jovens local, a juventude, vai sentar aqui no meio, tá certo? As irmãs, amanhã à noite, as irmãs do conjunto de senhoras vão sentar aqui, amém? A gente conversou com as irmãs, pedimos a elas, né, isso, e elas autorizaram. Então, amanhã o conjunto de senhoras vai estar aqui e a PNL vai estar aqui. Hoje à noite, os irmãos estão sabendo que vai ter um conjunto de jovens gigante, né? Vai ser o conjunto de jovens atual, o conjunto de jovens desde a década de 80 até aqui também foi convidado. É a juventude retrô, né, que a gente chama. E aí muitos irmãos dessa juventude de outras gerações vão estar aqui para louvar o Senhor, para nós fazermos um conjunto de jovens tamanho GGG, né? Então, essa fila do meio toda, hoje à noite, é só para a juventude. Os jovens locais e a juventude das outras gerações, tá? Então, eu peço para os irmãos, à noite, não sentem aqui no meio, sentem só nas fileiras laterais ou na galeria, que a fileira do meio está toda reservada. Amém? E é isso. Então, eu convido todos os irmãos para os outros momentos. Muito obrigado por estarem aqui hoje de manhã. A gente estava um pouco temeroso, né? Faltou energia de madrugada. Choveu, né? Faz tempo que não estava Fortaleza aí. Hoje choveu. E a gente, meu Deus, não vai ninguém. E graças a Deus nós temos um bom número de jovens, então, de irmãos e irmãs. Então, muito obrigado pela presença de todos. Já falei demais, né? Além da conta. E eu vou agora, nós vamos orar pela vida da irmã Sara, para que ela possa trazer aqui uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Então, curva a sua cabeça, vamos orar novamente? Amém? Irmão Marcos, venha fazer essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos, meus irmãos. Deus eterno, Deus poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado a Ti, Pai. E aqui está a Tua igreja, Pai, reunida e unida, Pai, no Teu santo nome, Pai. Grata a Ti por tudo, por cada momento, Pai, na Tua presença, Pai. E nesta manhã não vai ser diferente, Paizinho. Abençoa a nossa irmã Sara, que vai trazer a palavra. Fala através dela, Pai. Dá unção na vida dela, mais e mais, Pai, e na vida de cada um de nós, para ouvirmos, para entendermos e guardarmos a Tua palavra no nosso coração, para estarmos preparados para aquele grande dia ao qual nos encontraremos contigo, Pai. Assim, venha abençoar a Tua mocidade, venha abençoar o Teu povo nesta manhã, neste local, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória. A paz do Senhor, queridos. Bom retornar a este lugar, revendo muitos jovens e conhecendo muitas crianças. Essa turma aqui trabalhou bem, pastor. Departamento infantil está crescendo, dá uma bênção, né? Graças a Deus, né? Também é uma forma de crescimento dos santos, né?
Glória a Deus, irmãos. Vocês são uma bênção. Trago um abraço da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, igreja que eu congrego, do pastor Jaime Soares. Vocês têm sempre a oportunidade de ouvir sobre nós. Toda vez que vocês ouvirem sobre o Complexo do Alemão, não é? Sobre a Maré, sobre a Vila do João, nós estamos lá, tá certo? Ali, orem por nós. Orem por nós, porque o trabalho de Deus tem prosperado ali. É porque não chega aos noticiários a grande obra do Senhor ali, nas comunidades, em salvação, libertação, restauração de vidas, de lares. Isso não importa ao mundo noticiário, mas importa a nós, os servos do Senhor, sabemos que Deus está operando ali. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E trago um abraço também da minha família, das minhas filhas. Ontem Jaqueline estava ligando para a Rebeca, porque eu não sabia onde estava a mãe da Rebeca, né? É porque eu não tenho celular, é uma decisão pessoal. E as pessoas ficam me procurando, mas eu estou aqui, não tem problema, marcamos, eu ia chegar. Só que saí de Niterói às 8 da manhã para chegar aqui no Ceará, às 2 da madrugada. Nunca que o Ceará ficou tão longe, né? Mas foram as questões de voo, de aeroporto e tudo mais, nós chegamos. Glória ao Senhor por isso. Amados, das bênçãos que o Senhor me concedeu e tem concedido, eu tenho uma neta de 5 anos, chama-se Ana Cristina. E ela gosta de ouvir histórias da vovó. E uma dessas noites ela pulou na minha cama: vovó, conta a história. Eu disse: tudo bem, eu vou contar a você a história de um paralítico. Ah, já conheço essa história. Eu disse: mas calma, eu ainda nem comecei a contar. Mas eu já sei, vai ser aquela do homem que não andava, aí 4 amigos dele levaram ele e Jesus curou ele e deixou ele com um problemão. Olha, aí essa parte da história eu não conheço. Ficou com um problemão. Mas que problemão, Ana Cristina? É que antes todo mundo carregava ele, carregava a cama dele, as coisas dele. Aí Jesus curou ele teve de carregar tudo. De fato, ele agora teve um novo desafio. Mas tem uma coisa, vovó, eu fico pensando nessa história e tem uma coisa que eu não entendo. Isso o quê? Como é que ele saiu da casa? Ana Cristina andando. Vovó, ele não sabia onde era a porta, ele entrou pelo telhado. E a casa estava cheia. Eu tenho certeza que alguém indicou a porta para o ex-paralítico e ele foi embora. E quando ela foi dormir, eu fiquei pensando no que ela falou. E destaquei uma frase que para mim foi a principal. Foi quando ela disse: eu fico pensando nessa história. Ok? Eu fico pensando nessa história. Essa é a base da meditação bíblica. Meditação não é ficar em posição de lótus ou em outras posições estranhas para alcançar algum conhecimento astral. Não. A palavra é autoexplicativa. Meditar. De dar para mim. Então, quando você fica pensando no texto bíblico, na palavra de Deus, naquilo que você ouviu, quando você não permite que a palavra ensinada se limite àquele portão, mas acompanhe você ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida, você está meditando na palavra de Deus. Então, o que eu peço a Deus nesse congresso é que aquilo que for ministrado nestes dias, em louvores, em orações, numa introdução, numa palavra introdutória, que cada um de nós, eu estou me incluindo também, possa ficar pensando nisso. Amém? Faz esse propósito aqui. Não deixa encerrar ali nos portões, não. Leva como bagagem. É isso aí que faz diferença. Abra sua Bíblia, portanto,
no Evangelho de Lucas. E por favor, eu não estou aqui de implicância com os gordinhos, até porque eu não estou vendo outros, eu acho que eu sou a única aqui. Não estou de implicância com ninguém, está bem? Nosso irmão aqui já falou em tamanho GGG, não fui eu que falei. Até porque glutonaria não é sinônimo de obesidade, tá bom? Tem muito magrinho glutão. Mas eu não estou vendo ninguém também, tá certo? Então não é disso que estaremos falando, certo? A minha endocrinologista bem queria que eu fizesse uma cirurgia bariátrica, sabe? Mas eu disse, eu não tenho cabeça para fazer uma coisa dessa, não tenho nada contra quem faça, sabe, irmãos? Mas ela disse, não, vamos fazer, senão não vamos fazer nada, deixa eu caminhar com Jesus assim, tá bom? E problema daqueles que tiverem de carregar as alças do meu caixão, que façam malhação. Os médicos às vezes dão umas instruções estranhas, né? A dermatologista disse, vamos fazer um preenchimento. Esse preenchimento, eu nasci com 5,5 kg, já nasci preenchida. Não dá para ver que eu sou uma pessoa preenchida? Se fosse me sugerir um esvaziamento, talvez. Preenchimento, eu não quero. Só para você ficar tranquilo de que não estamos falando desses assuntos que me são tão particularmente delicados, tá bom? Versículo 34. E olhai por vós, para que não... 21, Lucas 21, 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Amém? Não fecha a sua Bíblia, tá bom? Não fecha a sua Bíblia. Eu quis, dentro da oportunidade de nós estudarmos esse texto, eu quis mergulhar um pouquinho nele e fiquei surpresa em ver que a palavra que o nosso texto traduz por glutonaria, kraipalê, tem o sentido de confusão mental. É interessante, não é exatamente um excesso de bebida. Aqui há outras passagens bíblicas que falam do excesso de bebida. Esse texto não está falando nem do excesso de bebida, nem do excesso de comida exatamente. Quando o termo aqui é traduzido glutonaria, está falando de confusão mental provocada por um excesso. Alguém que se excedeu em alguma coisa, a ponto de perder a acuidade mental. Isso pode acontecer através de muitos excessos. Pode ser através do excesso da comida, pode ser através do excesso da bebida, não estou dizendo que não é, mas pode ser também através de outros excessos químicos, físicos, excessos. Talvez alguém já tenha feito tanto exercício físico de repetição que tenha chegado perto de um desmaio. Essa palavra se encaixaria. Ou talvez com o uso de algum medicamento e tenha perdido a consciência, essa palavra se encaixaria. Todo e qualquer excesso que provoque dor de cabeça, confusão mental, como resultado de uma intoxicação, que pode ser por excesso de vinho, por excesso de alimento, por excesso de drogas. Olha que palavra forte. Lucas, lembra, era médico.
E ele está usando um termo técnico dentro da medicina do seu tempo. Ora, ele prossegue e ele fala ainda de glutonaria e de embriaguez. Esse segundo termo, mete, também fala de intoxicação por devassidão. Passou os limites, foi além, envolveu-se em práticas que foram toldando a sua percepção, que foi esgotando os seus sentidos. E aí ele prossegue: cuidado para você não se envolver nessas coisas, para que aquele dia não venha de improviso, ai finidios, ou seja, não venha de forma não aparente, inesperado, súbito, inconsciente. Cuidado para você não estar envolvido em práticas, em hábitos que te deixem inconsciente do dia, para que o dia não venha sem que você tenha a consciência. Lucas está falando: não fique bêbado de tal maneira que você perca a consciência do tempo que você está vivendo. Não se embriague com as coisas desse mundo a ponto de você perder a noção do tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje precisa ser percebido. Esses dias eu precisei escrever um artigo e as pessoas estavam preocupadas com a política de Israel. Ai, irmã Sara, por causa da luta que está havendo, e a mídia antissemita tem muito prazer, parece Golias falando, em dizer: o povo de Israel está dividido, que uma parte é a favor da reforma do judiciário, uma parte é contra a reforma do judiciário. Virou meme uma cena de um shopping israelense em que tem um grupo subindo a escada rolante a favor da reforma judiciária, e no mesmo, assim, a metros de distância, um grupo descendo a escada rolante é contra a reforma do judiciário. Todo mundo com bandeirinha branca, com a estrela de Israel, com máscaras, com bandeirinhas, com flâmulas, só que um gritava contra, o outro gritava a favor. Então a divulgação antissemita é: Israel enfraquecido, Israel dividido, Israel sem base de governo, Israel com soldados dizendo que não vão atender, soldados da reserva. Os soldados de Israel permanecem em reserva enquanto tiverem vida e força. Eles prestam serviço depois de já estarem na reserva, pelo menos uma vez por ano, dependendo da situação, por um mês, dependendo da situação e da qualificação desse soldado reservista, até mais de um mês, porque fazem parte da força de guerra do país. Então a mídia divulgando Israel enfraquecido. Não, irmãos, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Em nenhum outro país do Oriente Médio você veria pessoas manifestando opiniões contrárias ao governo com essa liberdade e sendo guardados, sendo protegidos pela polícia local. Quando? Você não veria isso em nenhum outro país vizinho, alguém dizendo: eu sou contra o que o governo está fazendo. Não, isso não existiria. Agora, democracia não significa que todo mundo vai pensar igual. Ah, mas irmã Sara, então por que a mídia faz tanta questão de mostrar isso? Para não mostrar o que está acontecendo, né, irmãos? Para não mostrar que no Estreito de Hormuz, um navio após outro carregado de petróleo tem sido confiscado pelo Irã, que as forças internacionais já têm avisado a que ninguém se aproxime muito das águas territoriais iranianas,
que na semana passada os Estados Unidos fizeram questão de mandar a foto e divulgar a foto de um dos seus navios de guerra situados naquelas águas, que outros países estão polvilhando de navios de guerra aquela região, porque mais de 20% de todo o petróleo que abastece o mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Não é interesse que essas coisas sejam divulgadas, então divulga-se outras coisas quaisquer. Se você quiser entender o tempo, você vai precisar ler e olhar além daquela capa de superfície que querem vender para você. Tem de pensar, tem de refletir. E sabe a minha preocupação? Sem nenhum conflito de gerações. A gente aprende que excesso de luz cega, excesso de barulho leva à surdez, excesso de estímulos sensíveis leva a pessoa a uma insensibilidade. E essa geração, a geração dos nossos jovens, é uma geração cruelmente exposta a uma carga enorme de estímulos sensoriais. E a ideia não é torná-los mais sensíveis, é torná-los insensíveis, é torná-los cegos, surdos, insensíveis, sem perceber aquilo que está acontecendo ao redor. A literatura fala muito sobre isso, sobre a cegueira que vem da quantidade de cenas que a gente vê. Eu tenho netas de idades variadas, eu vejo o que acontece. Nós temos de regular o tempo no aparelho celular, não é? Ah, pode jogar um joguinho? Pode. Por quanto tempo? X tempo. Aquele tempo tem de ser cravado, porque a geração que vem depois da de vocês está mais ainda sedenta de se embriagar com os estímulos da tecnologia. Isso está em todas as áreas. Está na igreja? Está, irmãos, nos cultos espetaculosos, verdadeiros espetáculos circenses. Nós não temos necessidade, isso repito sempre, de igrejas com aspecto teatral. Não temos necessidade de pintar a igreja toda de negro para colocar um foco de luz, pastores que ficam ocultos, e aí o som vai num crescente, e o baterista faz aí, né, o trabalho de preparação, quase que para produzir uma catarse, e daqui a pouco chega o pregador com um foco de luz sobre ele, para então levar a palavra impactante. Irmãos, isso não é evangelho, isso é teatro. Nós não precisamos de canhões de fumaça. Ah, você está fazendo uma peça teatral, você vai usar o canhão de... Ah, tem o seu lugar, ok? Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro da fornalha e você colocou uma luzinha ali vermelha, ok? Você está compreendendo o que eu estou falando. Mas o culto a Deus não tem necessidade de canhões de luz, de canhões de fumaça, de efeitos pirotécnicos. Não tem necessidade. O culto a Deus é racional, mas a embriaguez desses dias está justamente em que pessoas estão vindo às igrejas para ter sensações. A sensação da presença de Deus não é sinônimo da presença de Deus. Você pode não sentir nada. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está.
Então você crê e por fé você caminha. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não precisa das sensações. Senti, me arrepiei. Se você creu e se arrepiou, tudo bem, ficou aí por conta da sua sensibilidade. Se você só se arrepiou, mas não tem base bíblica para sustentar aquilo que você crê, então não foi culto. Não foi experiência realmente cristã. Nós temos uma grande quantidade de pessoas ditas cristãs nominalmente que estão embriagadas. Embriagadas. E qualquer um que chegue ao púlpito e comece a chamar essas sensações, atrai esses que estão viciados nas sensações. Você não precisa disso. Batismo no Espírito Santo não é isso. Dom espiritual não é isso. Vida cristã se sustenta na palavra de Deus. É pela palavra que caminhamos. É pela fé que damos passo a passo. E quando nossa vida cristã é sustentada nessa fé, quando a prova vem, nós ficamos de pé. Quando a falsa vida cristã está sustentada nas sensações, a prova vem, e aí a sensação de dor, a sensação de frustração, a sensação de derrota, a sensação de tristeza supera a sensação de alegria. E aí aquele que se dizia crente cai, porque não está estruturado na palavra. Vejo igrejas embriagadas, vejo ministérios embriagados, são glutões consumistas do novo, da nova revelação, da nova manifestação, da nova maneira. Irmãos, não tem nada de novo. O Senhor nos chamou assim, nos atraiu por seu amor, derramou o seu sangue, somos pregoeiros de sua morte, da sua ressurreição. Acompanha os sinais, mas os sinais estão debaixo da soberania dEle. É Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem opera, é Ele quem transforma. Glória, pois, a Ele para sempre. Pregamos o Evangelho simples. E olhem, jovens, as pessoas, de forma desonesta, atribuem a vocês, jovens, culpabilizam vocês, jovens, pela prostituição dos cultos, e dizem: nós fazemos assim para atrair os jovens. Isso é mentira. Um jovem cristão é muito mais do que isso. Um jovem é questionador, é curioso, é inteligente, é racional, é observador. O jovem se decepciona não com o foco de luz no culto teatral que deixou de funcionar, mas com alguém que diz ser um pastor, que diz ser um líder e que dá um mau testemunho. Isso o jovem observa. É isso que tira o jovem da igreja. O jovem não precisa de pão e circo. O jovem não precisa dos atrativos. Por esses atrativos, então vai para o parque de diversões, vai para o Beto Carreiro, vai para a Disney, vai para qualquer outro lugar. Mas para buscar comunhão com Deus, conhecimento da palavra, santificação, porque nós desejamos naquele dia contemplar a face do nosso Senhor.
Então nós precisamos estar aqui reunidos, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, recebendo aqui e ali um puxão de orelha. Alguém aqui tem medo de receber puxão de orelha? Não? 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 Posso dar um? Ele não veio ao mundo para ser mártir da paz, ok? Tá bom? Também gosto do louvor, mas isso não é correto. Porque o mártir é morto contra a sua vontade. Então Jesus não é mártir, não foi mártir. O primeiro mártir cristão foi Estevão. Jesus é o cordeiro que a si mesmo se deu, e ao se dar, nos resgatou. E eu acho maravilhoso o poder que emana desse ato. Se você observar bem, você é jovem observador, você se lembra que quando Jesus é preso, os evangelistas narram o aprisionamento de Jesus, mas quando o relato vem em João, é maravilhoso, porque ali ele é preso e perguntam: quem é Jesus? E ele diz: sou eu. E sabe o que acontece? Os soldados romanos prostram-se no chão, caem por terra. Uma coorte de soldados. Uns dizem que uma coorte de soldados tinha 600 elementos, outros falam em 1000 soldados. Eu já ouvi até pesquisador falar em 2000 soldados. Gente, mesmo que tenham sido 600, é gente demais para prender um homem só. E caíram por terra. Sabe o que eu pensava? Eu pensava que eles tinham caído porque Jesus disse: eu sou. Eu estava errado. Porque quando Moisés está diante da experiência da sarça ardente, ali ele pergunta: vão me perguntar quem foi que me enviou. E o que eu digo? E o Senhor diz: Iê, eu sou o que sou. E a montanha não treme, a sarça não se abala, Moisés não cai no chão, não acontece nada. Junto da mulher samaritana também, quando ela pergunta sobre o Messias, e ele diz: eu sou o que falo contigo, o poço não seca, a mulher não cai no chão, Samaria não é devastada, não acontece nada. Quando ele também se identifica como o Senhor do sábado, antes que o sábado existisse, eu sou. Ele está se identificando como o Deus das tábuas da lei, e nada acontece. Então por que é que no dia do seu aprisionamento, quando ele diz sou eu, os soldados inimigos se prostram? Porque ali, e eu vou usar o termo apenas com uma licença, ali ele não apenas está dizendo que é o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Eterno Deus. Ele está dizendo: eu sou tudo isso, e estou aqui em obediência para cumprir o meu chamado. E uma coisa que a gente esquece de falar é que obediência não é apenas sinônimo de bênção. Obediência é fonte de poder. Há poder na obediência. Há poder em qualquer um que se coloque no lugar preciso da vontade de Deus para a sua vida. Ali, o Filho de Deus, que na terra aprendeu a obediência, se coloca e se posiciona no lugar daquele que se entrega para ser morto. E nesse ato de obediência, quando ele diz sou eu, centenas de soldados caem por terra. E nós não podemos esquecer que cada um aqui que se coloque na posição que Deus quer para a sua vida, põe por terra centenas de soldados inimigos. Obediência é poder. Mas então por que é que há essa confusão
mental, essa entrega aos sentimentos e aos estímulos. Qual é a intenção disso? Lembra que eu falei sobre Israel? Existe algo que está na mídia e existe algo por trás, ok? A intenção de quem embriagar as nações? Você vai encontrar a dona da taça que embriaga as nações no livro de Apocalipse. Você pode ir até lá comigo? Apocalipse 17. Mas o juízo virá, irmãos. O juízo virá. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Não duvide. Por favor, aqui há 2 taças bem diferentes: as taças da ira do Senhor e a taça da prostituta. São 2 taças diferentes: a taça da ira e a taça do juízo. Por favor, abri um parênteses aqui. Tem gente crente da Assembleia de Deus achando que vai ficar na terra na grande tribulação. Eu espero que você não seja um desses, tá bom? Amém? Uma coisa é tribulação, perseguição, luta, prova, purificação. Isso tudo é bênção, né? O Senhor diz para nós termos até grande gozo passarmos por essas coisas todas, que o produto disso é maravilhoso, né? Grande tribulação é um período específico de ira. Ou Jesus no Calvário carregou toda a ira, todo o castigo, toda a condenação, e pelos seus feitos no Calvário eu sou livre da ira, ou então não vale nem a pena ser crente. Ele pagou na cruz o juízo, caiu sobre ele, cumpriu toda a lei, carregou toda a condenação. Aquele que está em Cristo não está mais debaixo de condenação ou de ira. Ele carregou, ele levou. Não foi sabão em pó, foi sangue. Sangue puro, sangue do justo. E por favor, a Assembleia de Deus fecha a questão nisso sim, porque agora tem um modismo, eu não fecho questão. Se você é membro da Assembleia de Deus, se você é professor de escola dominical, você já tem que ter fechado a questão. Então você pede licença, eu vou pensar um pouquinho, vou estudar um pouquinho, de repente eu vou virar unicista, de repente eu vou virar adventista do 7º dia, de repente. É muito bom nós entendermos e com humildade recebermos com compreensão e com raciocínio as pesquisas, os trabalhos que outras pessoas fazem, mas nós temos de ser maduros o suficiente para saber em que cremos, como cremos, o que defendemos e permanecemos firmes, amém? Continuamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não somos unicistas. Continuamos com a nossa escatologia bem estruturada, porque fomos formados, fomos ensinados. Nosso culto é racional.
E nós não somos do oba-oba. Hoje Jesus é azul, todo mundo crê que Jesus é azul. Amanhã Jesus é verde, todo mundo crê que Jesus é verde. Soprados por todo vento de doutrina. Quem é que anda cambaleante assim, irmãos? O bêbado. Sai da embriaguez. Sabe de onde vem isso? Estudou a lição da escola dominical. A irmã Sara puxando a orelha de novo. Oh, Jesus me perdoe. Estudou a lição da escola dominical? Não. Mas assisti 3 pregações no YouTube. De quem? De quem? Você não é proibido. Não tem nem como proibir, irmãos. Mas cuidado. Cuidado para não receber sem refletir. Ai, irmã Sara, mas eu ouvi de um rabino, esses dias eu ouvi também de um rabino, que Abraão foi rei em Israel. Poxa, Abraão na guerra dos 4 reis contra 5 recusou ser rei daquela turma toda, ele seria rei dos 9. Até porque ali era uma situação de suzerania e vassalagem, ele poderia ser suzerano de todos os 9. Mas ele recusou. O primeiro rei de Israel foi Saul. Está bem escrito, está bem anotado. Mas aí, porque foi um rabino que falou. É por isso que, durante algum tempo, agora eu estou até repensando, sabe, pastor? O pessoal está pedindo para eu levar um grupo daqui a uns 2 anos, pode ser que eu leve, não sei. Mas durante um tempo eu não queria levar ninguém para Israel. Eu ia com a Ieda, voltava, mas levar grupo eu não queria. Porque o pessoal ia para poder catar folha de oliveira, tudo crente. O guia dizia, vem os crentes do Brasil aqui e as árvores, as oliveiras tremem. Porque depois que vocês passam, não fica uma folha. O pessoal carrega pedra, carrega folha, vai nas lojas, mas a loja de artigo judaico sai cheio de olho grego, mão de Fátima. Jesus tem misericórdia. Eu tive de lidar com um que foi para o Egito, saiu da base da pirâmide com uma pedra da pirâmide dentro do pé. Passamos uma luta com esse homem, a cabeça ficou meio descontrolada. Quando subimos o Sinai, ele já desceu com um bordão na mão, povo de Israel, pronto. Teve de sair um parente do Brasil para ir buscar o sujeito, porque não estava equilibrado mais. Irmãos, pelo amor de Deus, crentes místicos, bêbados de misticismo nos louvores, jovens, não, minha irmã Sara, tá bom? O Senhor diz para nós não usarmos de vãs repetições, amém? Que você no louvor repita uma frase, 2 frases, mas pelo amor de Deus, irmãos, gravem a cena dessa irmã gordinha aqui, fazendo esse gesto para vocês. Você não precisa ficar meia hora, porque você é lindo, 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 lindo. Jesus já ouviu que você acha ele lindo. Houve um tempo em que era todo mundo com o rosto na parede orando. Agora é o jogo do corpo para frente e para trás. Não é para o departamento de senhoras, que nós já temos labirintite, não é para nós. E fica todo mundo nu. Irmãos, pelo amor de Deus, não é porque um usa uma touquinha de lã na cabeça que você, nesse calor do Ceará,
vai botar uma touquinha de lã na cabeça também, para louvar a Deus. Você não vai ser mais santo, mais espiritual, se colocar touquinha de lã na cabeça. Você está me entendendo? Embriaguez, confusão mental, perda de sentidos. Enquanto isso, lembra que nós já tratamos isso anos atrás, trechos da Bíblia vão sendo retirados em novas edições, palavras muitas vezes são pregadas sem uma base da Escritura, coisas são ditas, afirmadas sem consideração ao que está escrito. Se a sua igreja na hora da palavra começar a apagar a luz toda, que isso não aconteça aqui, não é, pastor Mesquita? Traz uma lanterninha, mas leia o texto bíblico para ver se é assim. Se confere com a palavra. Tenha a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu e-book, o que for, mas não despreze ter uma Bíblia materializada em papel, não que a outra não seja materializada também, para que no dia mau, numa falta, num apagão, numa escassez de baterias, num bug da internet, numa coisa diferente que aconteça, você não deixe de ter a palavra e, sobretudo, guarde a palavra no seu coração. Se você tem a oportunidade de estar na casa de Deus, conversando, falando, lembre-se, Babilônia é o agente embriagador por excelência, é esse sistema mundano que quer que os nossos sentidos queiram cada vez mais experiências sensoriais e cada vez menos a palavra de Deus, cada vez menos. Então você que ama a escola dominical, que ama o culto, permaneça firme nessa palavra. Mas eu quero ressaltar uma excelente falsa embriaguez. Como assim, Massá? Aconteceu. Aconteceu com os nossos irmãos no livro de Atos, capítulo 2. Era de manhã, e eles foram tidos como estando embriagados, mas não estavam. Tinham sinais de embriaguez, mas não estavam. Davam talvez a impressão de estarem embriagados, alegres demais, talvez falantes demais, tocados demais por alguma coisa. Eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, diz a palavra, mas enchei-vos do Espírito. Já falei, volto a dizer neste lugar, os jovens e mesmo os não jovens estão buscando muitas vezes sensações, porque ainda não tiveram oportunidade de viver as experiências reais do fogo do Espírito. Qualquer um que tenha visto alguém sendo batizado no Espírito Santo, alguém se levantar e falar em línguas e outro se levantar e dar a interpretação das línguas, alguém se levantar em mistério e profecia, alguém testificar dessa profecia pela palavra, alguém trazer a revelação, a cura acontecer, a transformação, um culto pentecostal. Quando alguém tem experiência do verdadeiro culto pentecostal, não quer substituí-lo por experiências teatrais. Mas às vezes penso, não vocês, penso eu, que eu estou me tornando preguiçosa. Que quando se falava para um adolescente, busque o batismo do Espírito Santo, sabe o que ele fazia? Ele não faltava um culto.
ele não faltava uma reunião. Ele ia a todas as vigílias, ele ia a todos os encontros, ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair. Cada vez que ele ia, dizia: é hoje, é hoje, é hoje. Agora, às vezes, você está buscando, estou. O pastor chamou, fui lá na frente, aconteceu nada, eu voltei. E aí? Não foi hoje, né? Não era o querer de Deus. Para com isso. Claro que Deus quer te revestir. Claro que Deus quer te selar. Deus quer te ornar com os dons. Nós precisamos, nós necessitamos das manifestações desses dons. A igreja necessita. Deus não está pegando soldados e dispensando, não. Mas é necessário a busca. Buscai, batei. É necessário buscar. Esses dias eu falando com alguém sobre um testemunho de cura, e eu falei com a pessoa, mãe de uma jovem que está enfrentando uma enfermidade. Eu disse: nós lá na base missionária vamos pegar essa causa. Nós vamos pegar essa causa, irmã, nós vamos orar por isso, nós vamos insistir, até que o Senhor dê a resposta. E ela, uma esposa de pastor, uma serva de Deus, eu não duvido, mas ela disse: não, eu agradeço que os irmãos orem, e também minha filha está sendo assistida por ótimos médicos, e Deus tem dado tratamento. Irmão, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelo plano de saúde. Mas nossa oração não é: Senhor, proveja bons médicos. Nossa oração é: Senhor, cura. Nossa oração não é: Senhor, providencie um bom tratamento. Deus pode fazer através de um bom tratamento, mas Ele pode curar. O Senhor liberta, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor faz crescer membros, o Senhor cura cegos, o Senhor remove esterilidade, dá filhos àqueles que não têm. O Senhor é poderoso, Ele ainda é Deus, não se aposentou, e Ele olha com alegria um povo que esteja assim, embriagado, mas do seu espírito. Nós estamos embriagados de tanta mídia, nós estamos embriagados de tanta informação. Eu penso, é tanta informação que não é elaborada, não é macerada, é uma quantidade de informações que não é trabalhada na nossa mente, fica só como curiosidade, parece uma cultura de almanaque, sem que aquilo leve a uma reflexão, a um aprofundamento. Com a Bíblia, não pode ser assim. Nós não estamos aqui para trazer novidadezinhas bíblicas, mas para trazer raiz, aprofundamento, estacas fortes, fundamento de verdadeiros edifícios de fé. Você está numa igreja que prioriza a palavra de Deus, valorize isso. E se para isso, não é o caso aqui, mas se para isso você for orientado a não pintar o cabelo de verde, esqueça o verde, porque isso nesse momento não é o mais importante. Pessoas estão abrindo mão da palavra por uma liberdade de costumes. Abre mão da palavra real, firme, verdadeira, porque naquele outro ministério eu posso fazer uma tatuagem no braço direito, uma no braço esquerdo, fazer um cabelo moicano azul. Priorize a palavra, priorize a fé, priorize essa liberdade que temos. Olha aqui, uma irmã vindo de outro lugar, vem aqui, fala com você, puxa a orelha, mas em amor, tá certo? Falando coisas que podem ficar no seu coração de uma forma bem estabelecida. Casal Bill e Gloria Gator
na década de 70, estavam grávidos. E eles já tinham 2 filhas, queriam muito um filho. E quando Glória viu que estava grávida, ela começou a se entristecer. Década de 70. Irmã Sara estava na faculdade de engenharia, né? E vendia artesanato na feira hippie da Praça 15, lá no centro do Rio. Cabeluda, calça jeans, boca de sino, fazendo paz e amor. Jesus foi. Você pensa que eu nasci na Assembleia de Deus, né? E eles então vivendo revolução sexual, liberação de drogas, Guerra Fria. Eles se questionaram sobre o valor de ter um filho naquele tempo que estavam vivendo, de tantas prostituições, de tanta embriaguez de sentidos. Mas, quando oravam, o Senhor deu a eles um hino. E esse hino nós cantamos até hoje. Você conhece esse hino? Foi a resposta a isso, a essa dúvida de um casal gerando um filho. E eles compuseram assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eles compuseram em 70, em 72 essa música ganhou o Festival da Canção Evangélica nos Estados Unidos, e nós cantamos até hoje. Apesar destes dias que estamos vivendo serem dias de enorme embriaguez, deixa eu te falar, a década de 60 e de 70 não foi menos não, viu? E daqui para diante tende a piorar. Mas porque Ele vive, dá para nós crermos. E por favor, quando você cantar, cante com a letra original, que ele não diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não. Você é crente, você não vai ver a morte. Se ela chegar de preto com a foice na mão, você repreende, porque é demônio. Quando você fechar os olhos nessa terra, você vai contemplar o Senhor. Quando enfim chegar a hora em que Jesus me vier buscar. Lá eles cantam em que cruzaram o rio, né? Ok. Eu me lembro de Josué, estou terminando, com a sua instrução. Josué foi muito sábio. Antes da travessia do Jordão, ele instruiu os escribas de Israel a caminharem pelo meio do povo, dizendo: santificai-os, que amanhã o Senhor fará grandes coisas. Que grandes coisas era aquela? Amanhã a gente vai cruzar o rio, gente. Amanhã a gente vai atravessar o Jordão. Sabe o que nós podemos fazer pelo meio do povo? Caminhar e dizendo: se aprume, rapaz, larga de embriaguez. Você vai se embriagar de alguma coisa, embriague-se do Espírito, que amanhã nós vamos cruzar o rio, amanhã nós vamos cruzar o Jordão, amanhã nós vamos chegar do outro lado, amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas. É tempo de santificar. Se vamos atravessar embriagados, que seja pelo poder do alto, que assim é que nós queremos entrar nessa terra da promessa. Vamos ficar de pé, cante comigo. Porque Ele posso crer, porque Ele vive. Tirei muito baixo, né? Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu
porque não se deixe contaminar pelo espírito de Babilônia. As nações têm bebido da sua taça, mas a taça da ira de Deus já está sobre esse espírito, e esse espírito será condenado para sempre, e ele não tem poder para contaminar os verdadeiros santos de Deus. Se de alguma coisa você tiver de se embriagar, seja no poder do alto, seja na unção do Espírito de Deus, vale a pena, vale a pena. Sua vida, jovem, está nas mãos do Senhor Jesus. Essa é uma manhã de proposta, de aliança diante de Deus. Uma manhã que você pode, no frescor dos seus dias de jovem, minha decisão por missões fiz aos 16 anos, e está de pé até hoje, para a glória de Deus, porque Ele me tem sustentado, não por minha força, mas pela graça, pela misericórdia dEle. Decida não se contaminar. Decida não permitir que a sua mente se confunda. Quando tiver dúvida de alguma coisa, vá à palavra e fique com a palavra, com o que a palavra disser. Hoje você tem líderes que servem a Deus, que buscam na palavra em oração, mas se dias vierem e que líderes mudarem, a gente não sabe para onde você vai, para onde Deus levará você. Se um dia, mesmo um pastor, um bispo, uma irmã, um irmão, disser algo que seja contrário à palavra de Deus, fique com a palavra. Fique com a palavra. É o que de todo o coração nós desejamos. Pastor, querido pastor Antônio Gilberto, antes de partir, ensinador da palavra de Deus, dizia: minha preocupação é, eu caminhei ensinando, eu vou partir, é necessário que outros se levantem. A minha geração vai passar, se Jesus não buscar a sua igreja até lá. Dei-me a alegria de na glória um dia ver todos vocês chegando, atravessando o rio, cheios do Espírito Santo, até porque eu estou treinando a pontaria de lançamento de Bíblia, e eu não quero lançar na sua cabeça. Dê a mão ao seu irmão. Juntos, amém, irmãos? Um fortalecendo o outro. E se o seu irmão abrir uma latinha, um enlatadinho de internet, contando lorotinha gospel, lembra da Bíblia da irmã Sara? Melhor você confrontar e livrar a vida do teu irmão da embriaguez, do que ter a tristeza. Olha, acredite, esses que você vê ao seu redor, a gente caminha na igreja, o tempo passa e de repente a gente não vê mais um ou outro, porque enfraqueceram na fé. Infelizmente isso acontece. E essa é uma das maiores tristezas que um servo de Deus pode ter. É não encontrar mais caminhando juntinho aquele que um dia caminhou com você no congresso de jovens, no louvor, nas orações. Que isso não aconteça. Olhe para quem está perto de você e diga: você não me faça essa desfeita. Te dou com a Bíblia na cabeça.
Deus abençoe vocês com menos violência do que as da irmã Sara. Deus ama vocês. Até amanhã de manhã, querendo Deus. Amém? Que palavra preciosa, né? E certamente, irmã Sara, essa palavra ela encontrou lugar nos nossos corações. E nós somos muito gratos. Quem pode dizer um glória a Deus, né, por essa palavra? Muito obrigada, irmã Sara, por essa palavra, que certamente a gente vai estar refletindo nela. E eu... Amém. Senão vai todo mundo levar uma Bíblia, né? Beleza. Pronto, gente, só para lembrar que à noite, certa mocidade vai sentar aqui no meio, então não se esqueçam. E a blusa é a cinza. Isso. Ah, vou entregar agora para o pastor, o irmão Marcos, para encerrar. Glória a Deus. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, e porque Ele vive, Ele vai voltar. E vai voltar. E esse nosso congresso de jovens da De Novo Viver, o tema tão atualizado, né? É Deus falando conosco.